Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Pode sentar. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer. A CN é minha segunda casa. O bispo, ô Gilson. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom, Bispo JB, Felipe Negueb, certo? É uma família para mim e eu fico muito à vontade aqui. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, sempre buscando. Eu aprendi que pessoas recebem autoridade em algumas áreas, certo? Vocês provavelmente ontem, quem esteve aqui ontem à noite, levante a mão. Vocês viram um profeta. Vitor Hugo é um amigo, um cara extraordinário, com uma autoridade, né? No ambiente profético da revelação de forma extraordinária. Pastor, o senhor tem autoridade na área de família também, mas tem uma coisa que eu tenho autoridade de sobra para falar: felicidade. Pensa numa pessoa feliz, sou eu. Eu nem sempre estou alegre, às vezes eu estou triste. Ninguém consegue, certo? Ficar alegre o tempo inteiro. Você levanta de manhã, seu filho dá um sorriso para você, você fica alegre. De repente chega a notícia de que um ente querido foi internado, você fica triste. Aí logo depois diz que ele foi para o hospital, mas não foi nada de grave, você fica alegre. Aí fica mais tarde, te aviso que sua sogra vem te visitar, você fica alegre, certo? O Butantã ficou vazio, eu não. Então preste atenção. Eu gosto muito de falar, porque eu aprendi que as pessoas não gostam de me ouvir por minha retórica, por meu conteúdo extraordinário, mas sim pela felicidade que Deus me deu. Eu sou feliz e pronto. Está dando tudo certo para mim? É lógico que não. Tem um montão de coisas que dá errado. Eu não brigo com a mulher, brigo. Meus filhos não tiram nota baixa, tiro. Meus vizinhos não arrumam problema comigo, arrumam. Eu tenho umas ovelhas que se o diabo me pedisse referência para levar para o inferno, eu nem dava. Mas eu encontrei a felicidade. Amém? Sabe, a história de Jesus transformando água em vinho, e se o vinho tinha a conotação de felicidade, né, de alegria, ele pega, transforma uma água num vinho. Preste atenção, ele não fez um vinho da uva, ele fez um vinho da água. Me parece que o que ele estava querendo mostrar é que pessoas não precisam utilizar do vinho para ser felizes. Para ser feliz basta ter a água da vida dentro dela, que você já é feliz. Por isso que ele transforma a água em vinho, ou seja, traz alegria da própria água, de quem ele disse ser, para a samaritana. Ao mesmo tempo, nós não gostaríamos de sofrer. Nós temos muita dificuldade de lidar com as adversidades, com os problemas. Nós só conseguimos fazer a leitura que o nosso sofrimento nos moveu para um outro nível no desfecho, mas não no processo. Eu acho muito legal Jesus chamar o Judas de amigo e o Pedro de Satanás, porque se fosse eu chamava o Pedro de amigo. Tinha uma base evangelística na casa da sogra dele, em Cafarnaum. Pedro defendeu Jesus, certo? Era um cara extraordinário. Liberou o barco dele para Jesus pescar. E Jesus chama ele de Satanás. E o Judas, que entregou ele, vendeu ele pelas moedinhas, Jesus chama de amigo? Eu confesso a você que às vezes eu não entendo. Já cheguei até a pensar que ele fosse sarcástico quando disse isso. Amigo, aqui vieste. Mas depois eu descobri que Jesus chama de amigos todos aqueles que o aproximam de seu destino, e o chamam de Satanás e de inimigo todo aquele que quer fazer com que seu destino não se cumpra. Pedro parecia que estava fazendo bem, sim ou não? Mas o bem que ele estava fazendo estava afastando Jesus de seu propósito, de seu destino. Então Jesus diz: Satanás. Judas vai lá e vende Jesus. E Jesus diz: amigo. Porque se você me aproxima de meu destino, se você faz com que o meu propósito se cumpra, não interessa se aparentemente você está me fazendo bem ou mal. Você é alguém que está sendo usado por Deus. Só que na hora que nós estamos sofrendo, por exemplo, você tem um marido ruim. Nossa, que marido do demônio, que perturbado. Mas às vezes esse marido só entrou na sua vida para você fazer de você uma mulher melhor. E você diz: quem é isso, pastor? Nem levantei de manhã preparada para escutar um negócio desse.
Então é importante nós entendermos isso. E se é um tempo de crescimento, se é um momento de nós comemorarmos aquele, né, que venceu a morte, para colocar o nosso nome no livro da vida, eu queria te impulsionar. Abra a sua Bíblia, você rapidinho, ok? Gálatas 6:7, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho falado por onde eu tenho passado, e eu quero falar com vocês. O tema da minha mensagem é vozes. Você gosta de anotar? Até para você pregar, anota aí e prega. Só não prega a minha só. Mistura um pouco da minha pregação com um pouco da do bispo, com um pouco do Felipe, com um pouco do... Porque aí se você copia uma pessoa só, é plágio. Se você copia um montão, você é um pesquisador. Nossa, que pessoa culta. Bom barato isso, né? Então, pegou aí Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também. Vamos ler de novo? De novo. Olha para alguém que está do seu lado agora e lê. Isso. De novo, só porque ele estava desatento. Fala, não erreis, né, Gabi? Você está entendendo? Isso. Não erreis. Por quê? Deus não se deixa. Por quê? Não, porque, não lê assim depressa não, que você não passa despercebido. Por quê? Fica só no tudo. Vamos dividir aqui, igual os quartejadores. Vamos por parte. Por quê? Tudo que o homem, isso também, olhe para mim. Essa é uma das maiores instruções para uma vida abundante. As pessoas gostam de dizer que Jesus, e ele diz, no mundo tereis, cada dia traz consigo o seu, isso é uma verdade. Todo dia traz consigo o seu mal. Por isso que no final do dia você tem que se lavar do mal do dia de hoje. Por quê? Porque senão ele acumula com o dia de amanhã, já você está encardido. Negativista, certo? Uma pessoa para baixo. Então acabou o dia, sua última oração é a oração do banho na alma. Senhor, que dia, hoje foi mal, hein, Senhor? Nossa, será que amanhã vai ser pior? Meu Deus, eu vim aqui dar uma lavada. Nossa, me aborreci tanto hoje, estou com uma raiva, sabe que eu queria matar aquela pessoa, aquele outro ali também. Nossa, lembrei de tanta coisa ruim. Vou dar um banho aqui para pegar o mal da manhã. Isso, jogando sobre ele o seu fardo pesado e pegando um leve, certo? Para começar um novo dia. Só que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então preste atenção, sofrimento e dor é pontual. Vida é que é abundante. Crente, escute isso aqui, porque tem gente que está invertendo as polaridades. Tem gente que você olha para a vida dela, o sofrimento é abundante e a vida pontual. Quase toda vez que você encontra com a pessoa, está borocochô, está para baixo, está sofrendo. Isso não é vida, isso é uma saga. Vai lá, Scarlett O'Hara. E o vento levou. Então você não pode ficar livre do sofrimento. Ele tem que aparecer na sua vida lá uma vez ou outra. Mas pelo amor de Deus, pare de frequentar esse ambiente de luta. Luta. Vida abundante. Eu tenho luta, lógico que eu tenho. Quando? Lá uma vez ou outra. O restante é vida. Vida em abundância, luta pontual. Como é que eu faço isso, pastor? Crescendo. É um processo de crescimento. É de fé, hein? Porque a proposta é que a fé de amanhã seja maior do que a de hoje. É de glória, hein? A glória de amanhã vai ser melhor do que a de... Então, quando você cresce, a vida melhora. Você acha que isso aqui evolui? Não. O que evolui é a mente de quem criou. Pessoas mudam antes de coisas. Pessoas mudam antes de ambiente. Eu queria melhorar meu casamento. Ele não melhora. Quem melhora são pessoas. E quando pessoas melhoram, o casamento melhora, a família melhora, os negócios melhoram. Porque pessoas é que mudam o ambiente. Ambiente não muda a pessoa. Mas eu não concordo que eu cheguei no lugar e o ambiente me mudou. Porque chegou um primeiro que tu, que está mudando as coisas. E tem gente hoje até falando que bicho entende ele, com dificuldade de lidar com gente. A moça falou comigo, pastor, meu cachorro me entende. Falei, sério? Nossa, que cachorro extraordinário. Já me vende ele? Para quê? Para eu abrir um consultório.
Um cachorro que entende, gente. Não, ele me olha assim, claro que olha. Claro que olha. Então você precisa aprender. Para viver, você vai ter que crescer. Você vai ter que evoluir. E eu faço isso diminuindo minha margem de erros, ou pelo menos errando em áreas que não me dão tão prejuízo. Por exemplo, você pode errar o sal na comida. Errou, sim ou não? E vai colher, o que você vai colher? Vai ter que jogar. Já teve que gente prejudicou a saúde ali já, ó. Botou logo uma pressão alta. Mas vai colher uma pressãozinha alta, você que gosta de comer uma gordurinha, aí dá um problema na coronária. Oh meu Deus, o diabo está furioso, entupiu minha vida. Depois diz que eu que sou engraçado. Isso, fuma, dá um enfisema pulmonar, o diabo armou um laço. Não, é que o seu coração era de Jesus e o pulmão da Souza Cruz. Não é verdade? Era assim. As pessoas têm dificuldade para lidar com a colheita. Você quer ver uma palavra que não deveria existir? Castigo. Castigo não existe, gente. Castigo é uma palavra que algumas pessoas que não gostam de responsabilização colocou. Porque castigo é responsabilização. É quando chega a hora de você se responsabilizar ou colher aquilo que você plantou. Então, quer cometer erros? Cometa erros em áreas que não te causam tanto prejuízo, ou pelo menos de longo prazo, prejuízo grande. Certo? Cometa aí, até porque você não é perfeito, então você não vai conseguir acertar todas. Mas quando, por exemplo, casar, não pode. Entendeu? Você pode errar o endereço, que o ex volta a você. Vai chegar uns minutinhos depois? Vai. Mas na hora de escolher um cônjuge, pode errar? Não pode. A hora de escolher uma sociedade, pode cometer erros? Não, depende da idade também. Quando você está mais novo, dá para cometer uns erros que dá para voltar. Depois dos 30 e alguma coisa, meu filho, errar só coisa leve. E eu botei minha vida assim, hoje eu quase não sofro. Lógico que eu cometo umas besteirinhas, falo que não deve, faço umas coisas que não deve, às vezes fico perto de quem não deve, levo uns prejuízos, mas nada que me tire o sono. Porque aquilo que vai ser expressivo, significativo, o que eu faço? Eu tomo muito cuidado antes de decidir. Então, já que eu vou falar de vozes, eu queria lembrar você que ninguém faz nada sem ouvir uma voz. Pastor, nunca escutei voz nenhuma e faço um montão de coisas. Porque nem sempre ela é aos seus ouvidos. Esses dias nós vivemos eu gosto muito de documentário, assisto muito Investigação Discovery. E muitas vezes você vê no depoimento das pessoas, elas dizerem que ouviram uma voz que mandou ela matar. Elas deixaram um documento que dizia que eu ouvi uma voz que dizia para eu tirar a minha própria vida, e ela tirou. Esses dias nós tivemos um escândalo que virou, aí no Brasil, onde uma mulher disse que ouviu uma voz que parecia ser de Deus, que a conduziu a manter um relacionamento com um mendigo. O tempo inteiro você está sendo orientado por vozes que diz que roupa você vai vestir, que diz se você viria aqui ou não, que vai dizer o que você vai fazer assim que sair daqui. Ninguém faz nada sem um comando de voz ao cérebro. É assim que funciona. Porém, quando nós vamos lidar com essas vozes, e é isso que eu quero ver com você, quanto mais assertivo você for em identificá-la, quanto mais você tomar o cuidado de entender quem é que está falando, o que está falando, se o que está sendo dito quebra algum princípio, algum valor, sua vida começa a sair do sofrimento. Você começa a viver coisas. Uma das experiências que eu tive mais extraordinária com Deus foi um dia que eu estava chegando em casa e meu filho mais novo estava conversando com a secretária lá de casa. Nenhum dos dois havia notado a minha presença. E meu filho, na época com 17, 18 anos, disse para a secretária lá de casa, eu vi que eles estavam conversando sobre a Bíblia, sobre salvação, e meu filho disse para minha secretária, na época, Ana, se Jesus não existisse, eu ainda acreditaria que meu pai iria para o céu. Pela conduta, pela maneira que ele rege a vida dele.
Receber um elogio desse tipo de alguém que vive com você o tempo inteiro foi uma das coisas mais preciosas que eu já tive. E eu sempre aprendi a buscar identificar quem é que está falando. Então, se você gosta de anotar, dá uma notadinha nessas vozes que eu vou mostrar para vocês agora, que talvez você ande escutando algumas delas. Gênesis 3:1. Gênesis capítulo 3, não sei se você vai colocar aqui, tá joia? Gênesis capítulo 3, verso 1. Posso ler? Posso ler? Ora, a serpente, mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor tinha feito, o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Preste atenção. A primeira voz que eu quero falar com você é a voz da serpente, a representação do mal, das trevas. Essa é uma voz que vai buscar nos abordar em todo o tempo. E o que ela quer? O que a serpente quer conversar com a mulher? O que a serpente quer falar com você? O que ela tem para dialogar com você? Eu não sei se você prestou atenção, mas a serpente aborda a mulher com a aparência de retirar uma dúvida. A serpente diz assim: não é assim que disse Deus, ou o que Deus disse a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente quer, na verdade, não é a informação verdadeira, porque ela já tem. A serpente, o mal, estava presente quando Deus orientou a Adão as limitações do Éden. Porém, o mal vai interrogar Eva. Para quê? Para saber o que ela sabe sobre a verdade acerca daquele assunto. A voz do mal o tempo inteiro quer saber o que você sabe sobre divórcio, o que você sabe sobre pornografia, o que você sabe sobre avareza, o que você sabe sobre mágoa, o que você sabe sobre companheirismo, o que você sabe sobre vida eterna, o que você sabe sobre pecado. Porque à medida que ela estuda o seu conhecimento, ela descobre qual a quantidade ou a intensidade de mentira ou de engano que ela precisará usar contra você para te persuadir. A voz das trevas é a voz que vem investigar. O que você sabe? O que você sabe sobre ingerir álcool? O que você sabe sobre nudez para definir o parâmetro de suas vestes? O que você sabe sobre vocabulário para definir o que você vai falar? O que você sabe sobre frequentar ambientes? Esses dias eu fui numa festa que me convidaram. Cheguei lá, mano, pensa, uma mulherada quase pelada, mano, umas donas com os mamás de fora. Parecia mimosa. Um pancadão de música. Eu pensei, gente, mandaram o convite errado. Ou para mim, ou para as músicas. Ou para mim, ou para as roupas. Porque não dá para eu ficar no mesmo ambiente. O mal o tempo inteiro está estudando você para saber o que você sabe para falar aos seus ouvidos. A voz da serpente, do mal, do dragão, como queiro colocar no jardim. Esqueça o fruto, a árvore, esqueça tudo. Porque Eva, para mim, ela é maluquete. Ô gente, só tinha uma árvore, né? Uma! Do bem e do mal. Poxa! Está lotado de árvore, maçã, pera, tudo, salada mista, tudo. Está lotado. Então o que Eva passou perto da árvore? Caraca, árvore maneira. Pode comer não, né? Muda de bairro. Lá no Rio de Janeiro, eu diria, sai do Éden e vai para Nilópolis. Quer encostadinho? Nova Iguaçu. Você consegue entender? Porque o mal vai querer saber o que você sabe, investigar, para saber o que você sabe sobre a verdade, para saber qual é a mentira que ele vai te apresentar para você cair. Cuidado com essa voz que ela começa dizendo para você: isso não é pecado. Nem assim não. Você vai para o inferno não. Porque tem gente hoje, eu não sei aqui, né? Mas hoje a gente não pode nem falar muito de inferno mais. Porque o pessoal, às vezes quem frequenta a igreja virou cliente. Pastor, não fala inferno. Eu falo inferno. Eu até mando os outros ir. Quem quer? Poxa, eu não acredito no inferno. Para entrar lá não precisa ter fé não. Vai entrar sem mesmo. Chega lá e fala: cara, não é que o inferno existe? E o diabo vem chega aí, maluco.
Senta aí nessa cadeira, vamos fazer uma reunião já já. Trouxe roupa de banho? Que aqui é quente. Cuidado que você pode estar rindo de tudo. A voz da serpente é a voz da desobediência, certo? É aquela voz que vem investigar. Olha só, é isso que ela quer. Pastor, como é que eu identifico a voz da desobediência? Essa é fácil. É só você entender o que você tem que fazer depois que cometeu o ato. Assim que eles cometem o ato da desobediência, ao ouvirem a voz da serpente, os dois, o homem e a mulher, eles vão se esconder. Porque se você quer saber se é a voz da desobediência que está falando com você, assim que você fizer, você tem que esconder dos outros, porque tem vergonha. Você é obrigado, não pode falar para ninguém, sabe? Por isso que algumas pessoas, não estou falando de privacidade. Privacidade é uma coisa. Guardar algumas informações para você, porque você não quer compartilhar com outras pessoas, porque isso é a sua privacidade, é uma coisa. Isso é perfeitamente saudável e fácil de entender. Mas não compartilhar porque você tem vergonha do que fez, aí provavelmente é porque a voz do mal convenceu você. Quando Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, resolvem serem ovacionados como estava sendo todos os demais, mas eles resolvem a mentir, eles decidem os dois, porque você só vai falar o mal que fez para comparsa, para gente que pratica a mesma coisa. Dificilmente um adúltero tem liberdade para falar de adultério com alguém que não adultera. Mas se ele vai falar com outro adúltero, ou com outro adúltero, ele fala: rapaz, eu estou saindo com o pessoalzinho aqui. E aí o outro diz: rapaz, eu também, já faz um tempo. Comparsas. Por que é que Davi, quando olha Batseba tomando banho, não chamou Natan, o profeta, e falou: Natan, chega aí, mano. Não é ela naquela dona tomando banho, eu gosto da zona. Vou falar para ela vir aqui. Ele chamou Natan? Sim ou não? Não. Porque Natan ia falar: o que é isso? Que história é essa? Vem me mostrar esse tipo de coisa? Aliás, você nem deveria estar olhando isso. Você devia estar no campo de batalha, seu sem vergonha. Não. Mas como ele estava ouvindo a voz da serpente, que dizia para ele que em todas as outras nações os reis eram considerados também deuses, por que ele não poderia também ser? Está acima do bem e do mal. E aí que ele cai. Cuidado com a voz da serpente, porque todas as vezes que você conversar algo na sua rede social, tem que trocar a senha, ou tem que esconder o telefone. É a voz da serpente. Lembre-se, não estou falando de privacidade. Vai fazer? Vou fazer. Mas eu não posso mostrar para ninguém. Por quê? Porque foi a serpente que você... E se foi aquela que lhe dera as trevas, você vai ter que manter tal informação nas trevas. Porque se vier a luz, isso complica você. Hoje muitas pessoas que servem a Cristo, porque Adão e Eva estavam no paraíso, porque Pedro era um homem de Deus, porque Davi era um homem de Deus, mas em algum momento a voz da serpente, que buscava informações a saber o que eles sabiam sobre o assunto cujo qual eles seriam tentados, entrou em cena. Pessoas extraordinárias que vão até morar no céu, porque Cristo venceu a morte, mas vão ter uma vida de infelicidade aqui nessa terra por ouvir a voz do mal, da escuridão, da serpente. Essa é a primeira voz que eu quero falar com você. Identifique-a. Veja se depois de fazer, de obedecer, de atender, será que você não vai ter que procurar um arbusto para se esconder? A segunda voz, Êxodo capítulo 3 verso 4. Êxodo capítulo 3, 4. Coloca para mim, por favor, que aí todo mundo acompanha. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu, ou respondeu ele: eis-me aqui. Preste atenção. A primeira voz é a voz do mal, buscando conhecimento. A segunda voz é a voz da sarça. Não é mais uma serpente. Agora a voz está no meio da sarça. Não é a voz do mal da serpente, é a voz do bem. É Deus de uma árvorezinha pegando fogo, chamando Moisés para dizer para ele: chegou o seu tempo. Tira a sandália dos pés, eu vou te enviar ao Egito. Mas espera aí, tem alguma coisa de errado, Deus? O tempo já passou.
Eu achei que eu seria o libertador. Eu achei que eu seria ovacionado pelos meus quando matei aquele egípcio que maltratava um irmão. O tempo passou, eu não tenho mais idade para ser um libertador, eu não tenho mais saúde para ser um libertador, eu não tenho mais condições. Que voz é essa, pastor? Essa é uma das vozes que as pessoas procuram instruções em todos os lugares hoje. Virou moda buscar alguém para saber a direção e o momento certo. Para Moisés, o momento certo já passou. Ele agora acha que está no final da vida. Ele tinha força, ele tinha influência, ele foi ensinado e treinado para ser um faraó. Ele teria poder oriundo do cargo dele para deixar o povo sair do Egito. Não precisariam de pragas, não precisaria de nada daquilo. Ele teria autoridade acima de um governador que foi quem fez o povo entrar. Se você acha que precisava de tudo isso, eu confesso a você que acho que não. Eu acho que não precisava de praga, não precisava de perseguição, não precisava de abertura de mar, não precisava nada disso. O que bastava era ele entender que o tempo dele chegaria, e no tempo dele, Deus iria usá-lo. Hoje muitas pessoas se casam fora do tempo, saem de casa fora do tempo, não saem de casa quando deveriam sair, ficam em casa quando não deveriam ficar. Hoje pessoas fazem negócios quando não deveriam fazer, não fazem quando deveriam, querem assumir ministérios antes da hora, teve a oportunidade da hora e deixou passar. Pastor, que lugar é esse? Que voz é essa? Eu quero ouvir a voz do momento certo. É quando Deus chega e Moisés diz: agora não vai rolar, Senhor, sou pesado de língua, sou idoso, agora os recursos são muito escassos. E Deus diz: mas então é a hora. A hora das coisas se manifestarem na sua vida não é quando você tem muito recurso, é quando o braço do sonho e da realização é muito maior que o braço do recurso. Porque aí você vai descobrir que não depende de você, depende do Deus que está financiando aquilo que deseja fazer na sua vida. Tem pessoas que esperam os recursos chegarem para dizer que agora os recursos estão aí e está tudo pronto. E Deus disse: os recursos sempre estiveram. É que antes deles estarem na sua mão, eles deveriam estar na sua mente. Porque se não cabe na sua mente, não pode vir para a sua mão. É assim que funciona. Para Moisés o tempo tinha passado, para Deus não, é agora. Moisés: mas eu estou aqui com os probleminhas, não sei o quê. E Deus falou assim: então faz o seguinte, chama seu irmão, outro velhinho, vai essas duas carcassinhas para lá, vou libertar. Mas aí agora, ele falou assim: querido, vai lá e diz que o eu sou te mandou. Mas quem é o eu sou? Já já eles vão saber. Deixa o faraó comigo. Entendeu? Nós precisamos ouvir a voz da sarça. Que voz é essa, pastor? A voz do tempo certo. Eu ia comprar um terreno da igreja de 5.000 metros quadrados por 1 milhão. Estava louco para comprar. Pensa num terreno bem localizado, maneirinho, 5.000 metros quadrados. Não deu, mas pensa num troço que não deu certo. Sabe por que eu não comprei? Porque me aborreceu. Falei: quer saber da coisa? Também não quero comprar mais nada não. Passado quase 2 anos, só 2 anos e um pouquinho, eu fui almoçar com 2 empresários. E na hora de ir embora do restaurante, eles disseram: pastor, a gente pode passar no escritório de um amigo aqui, rapidinho. Eu falei: mas eu nem vou descer. Ele falou: tá bom. Eu falei: vou ficar resolvendo algumas coisas aqui. Cheguei lá, eles entraram, eu fiquei dentro do carro, respondendo algumas coisas e fazendo umas ligações, quando de repente um segurança do local falou: ô pastor, pô, desce aí para tirar uma foto comigo. Aí disse eu. Aí fui lá. Aí a menina lá na frente falou: pastor, vem aqui. Eu falei: vou lá, outra foto. Aí o camarada que eles foram falar me viu lá de dentro, falou: ô pastor, o senhor aqui? Eu falei: outra foto, quer ver? Estou reclamando de foto não, tá? Só estou tornando engraçado. E aí entrei, ele parou de conversar com os 2 empresários e começou a conversar comigo. E aí eu achei estranho. Falei: ué, conversando comigo aqui. Começou a perguntar como é que estava a igreja e que eu precisava mudar de lugar. Aí eu já sou meio xiita, pentecostal, né? Falei: Deus está nesse movimento aqui. Aleluia. Falei: Deus está nesse negócio. Aí ele falou: pastor, eu preciso comprar um terreno maior. Falei: rapaz, eu estava tentando comprar um terreno um tempo atrás, mas não deu certo.
Aí ele falou, quer comprar onde? Eu falei, então, num lugar assim, assim. Aí ele pegou o telefone, sem falar nada, e ligou para o dono do terreno. Falou, rapaz, eu estou com o pastor Cláudio aqui. E aí eu já fico calado, né? Deus está aí, nesse negócio aí. Aqui, ele está lá conversando. Pô, vende o terreno para ele, rapaz. Quando ele falou, vende o terreno para ele, ele fechou assim o telefone assim, e falou, aí pastor, quantos metros o senhor precisa? Aí eu vi que Deus estava no negócio, falei, eu preciso de 10 mil metros quadrados. Eu já dobrei, né, meu irmão? Fui para casa do... Oh, para aí, vamos lá, dobrei. Aí ele falou assim, ele precisa de 10 mil. Quanto você vende para ele? 1.200.000. Quando ele falou que me vendia 10 mil por 1.200.000, 2 anos após, ele me pediu 1 milhão em 5 mil metros. Aí eu falei, Deus está aí mesmo, nesse negócio é agora, quer ver? Aí eu falei, pergunta ele se é 10 mil mesmo. É 10 mil metros, não é? O cara falou, é. Eu falei, 1.200.000? Ele falou, pastor. Aí ele fechou de novo. Ele falou assim, fala de uma vez só, como o senhor quer pagar. Aí eu falei, vou falar logo antes que Deus vai embora. Falei, avisa a ele que eu dou 20 de 45 mil. Olha só, 20 de 45. Ele pegou o telefone e falou, irmão, ele vai te dar 20 de 45. Obrigado por vender para ele, tá bom? Deus te abençoe. Ele desligou. Mas presta atenção, eu sou pastor de uma igreja pequenininha. Aí vem, porque olha o que eu entrei. Os 300 eu tinha, mas e os 45? Os recursos. Eu sou pastor de uma igreja pequenininha em Xerém. Já ouviu falar Xerém? Foi feita no 6º dia. Deus já estava indo descansar. Quando estava passando assim para a porta do quarto para ele deitar, ele falou, Xerém. Foi feito. Nesse ambiente, eu encontrei pastor Vitor Hugo. Pare de perder tempo andando perto de pessoas erradas. Entendeu? Eu sempre falo isso no ambiente de vocês. Descubra quem faz parte de sua agenda e quem faz parte de seu destino. O Vitor foi usado por Deus e falou assim, pastor Cláudio, primeira vez, nunca tinha visto. Falei, oi, eu admiro o senhor. E eu pensando, está querendo comprar o terreno? Falei, Deus faz as coisas, mas não guarda segredo. Já está contando para os outros. Aí ele falou, Deus falou que você pode comprar, que ele vai honrar. Voltei, já fechei logo o negócio. Fui pregar lá em Vila Velha, terra lá onde o Vitor mora. Até tomei um café com ele nesse dia. E aí era 1h da manhã, minha esposa já estava deitada e eu também. Quando meu telefone toca, era um pastor. Falou, Cláudio, está na minha terra? Eu falei, tô. Vamos tomar um café? Agora? Café, 1h da manhã. Olhei para minha mulher e falei, filho, fulano quer tomar um café aqui. Vai você! Eu já estou deitado, o café não é comigo. Isso não é hora de tomar café. E quando voltar, cuidado para não me acordar. Mulher espiritual é assim, olha a verdade. Tá rindo porque não é sua, irmão. É isso aí. Aí, querido, vem o cara, mandei preparar um café no hotel. Ele veio, bateu um papo comigo. Aí falou, Cláudio, deixa eu te entregar um negócio. Botou um negócio aqui no meu bolso, um envelopinho. E aí, hoje tomei o café com ele, foi embora, já era quase 2 da manhã. Subi, quando eu abri o envelope, tinha um cheque de 50 mil. Aí eu falei, caraca, o cara me deu 50 mil. Aí o Espírito Santo falou comigo, não é seu para você pagar a prestação. Pensa no negócio que foi meu e desapareceu. Fração de segundo. Tem coisa que Deus faz aparecer em segundo, outra some. Mas ali eu descobri que era o tempo certo. Deus trouxe você aqui nessa conferência para fazer a sua mentalidade crescer, porque Ele está preparando momentos extraordinários para levar você para onde você vai no tempo certo. Pare de achar que seu tempo já passou. O seu tempo está chegando. Amém? Terceira voz, para a gente ir direitinho, que já vou embora para casa. Eu prego aqui e vou embora. Estou pregando para caramba. Estou falando sério. Eu brinco sempre com isso, que eu chego em casa, olho para minha mulher e falo, abra sua Bíblia.
Aí ela fala: Cláudio, você está em casa. E eu falo: mas nós já tiramos oferta. Terceira voz. A primeira voz é a voz da desobediência, a voz do mal. Amém? A segunda voz, a voz do momento. E a terceira voz, coloca aí, santo varão, Números 22, 28. Essa voz está da minha maneira. Números 22, 28. Isso. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Ó, já tinha uma cobra falando. Depois disse que eu que sou engraçado. A cobra fala, a árvore fala. Isso parece Alice no País das Maravilhas. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para você me espancar essas 3 vezes? Violência doméstica. Escute só. Olha só. O Balaão montou na jumentinha dele e está indo lá. De repente um anjo, quem é que apareceu? Na frente da jumenta. A jumenta, para não colidir com o anjo, desviou. Direção defensiva. O Balaão ficou bravo, bateu na jumenta. A jumenta falou nada. Mas à frente o anjo de novo. A jumenta desviou de novo. Aí Balaão ficou mais irado ainda, bateu na jumenta. Na terceira vez, ia passar no lugar apertadinho, o anjo se posicionou, a jumenta chegou tão pertinho para um barranco, que impressou o pé, eu acho que ralou as pernas. Também não sou obrigado a saber tudo, que não estava lá. Do Balaão. Aí Balaão ficou doido, desceu e bateu na jumenta. A jumenta falou: ó, rapaz, eu já fiz isso com você alguma vez? A terceira vez que você me bate? O Balaão falou: e você se dá por satisfeita. E se eu tenho uma espada? O cara está conversando com a jumenta e nem notou. Parece casal brigando. 2 jumentos. Tem gente que se viu agora. Porque às vezes você está tão nervoso que você nem presta atenção no que está acontecendo. Ele está falando com a jumenta. Falou: ó, se eu tenho uma espada, eu mato você agora. Aí de repente o Balaão olhou e viu o anjo. Falou: calma. Por isso que o jumento não foi. Porque o anjo estava ali, mas ele não estava. A jumenta estava vendo o anjo. E o jumento, que eu não sei quem é jumento aqui. Pastor, que voz é essa? A voz da jumenta. A voz da jumenta, querido, é a voz da sensibilidade. É aquela voz de Deus que fala. E que quem costuma ouvir essa voz é mulher, na maioria das vezes. E aí elas falam com o marido assim: ó, não faz isso. Mas por quê? Eu não sei, algo está me dizendo. É a voz da jumenta. Jumenta não mulher, ok? Jumenta, sensibilidade. Olha aí que o grupo aqui é maior. Pode virar uma milícia e eu saio daqui quebrado, não? Escute só. E aí o homem desobedece e faz o que a mulher disse para não, pela voz da sensibilidade. E aí depois, quando acontece, ele vai escutar a voz que é pior que a voz do não faz. Que voz é, mulher? Eu te avisei. Eu te avisei que não era para fazer. Não era. Essa é uma voz. Preste atenção. Pastores costumam ouvir muito. Às vezes as mulheres vêm contar para o pastor: estou namorando um rapaz, ele é assim, 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 assim. Vamos orar, querida, vamos. Oh, Senhor, essa moça está no relacionamento. Aí você vê e recebe uma sensibilidade. Ó, querida, deixa esse negócio para lá, que isso não é de Deus. O quê? Como não é de Deus, pastor? Estou com 28 anos. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Já estou numa idade que não dá para renegar produto nenhum. A voz da sensibilidade. Essa é uma voz importantíssima, certo? Que vai falar e vai mostrar a você coisas que não estão diante dos seus, mas estão ali. Essa é a voz da jumenta, a voz da sensibilidade, a voz do mal, da desobediência, a voz do tempo certo e a voz agora da sensibilidade. Isaías capítulo 30, só mais 2, aqui eu termino. Isaías 30, 21. Bota para mim, por favor. Isaías capítulo 30, verso de número 21. Isso. E os teus ouvidos ouvirão
a palavra ou a voz de alguma tradução, do que está por detrás de ti, dizendo: este é o andai sem vos desviardes, nem para a, nem para a. Preste atenção, é uma voz que está por detrás, não atrás, no sentido literal. Por detrás aqui tem a conotação que está em você, naquilo que você traz, nas suas intenções, nos seus propósitos. É aquela voz que, ao contrário da voz número 1, que diz para você: se desvia, mexe, pega, faz. Essa é a voz que diz: este é o caminho, andai, não se desvie, nem para a direita e nem para. Essa é a voz da obediência, que manda você andar no equilíbrio. Hoje nós vemos as vertentes: ou não pode nada, ou pode tudo. Não há equilíbrio. É isso que nós estamos. Hoje você ouve vozes de gente que usa até o púlpito para falar, mas você só olha o caminho, é a extremidade. A voz da obediência não é a voz do extremo, é a voz da obediência. Esse é o caminho. Por que eu estou nele? Porque tem alguém que está por detrás de mim. Por onde eu passei até hoje, quer em programa televisivo, quer em entrevista, por onde eu passei, sempre levei a voz daquele que estava por detrás de mim. Este é o caminho. Por isso que eu não sou politicamente correto. Politicamente correto é aquela pessoa capaz de quebrar princípios, romper com seus valores, para ficarem bem no ambiente que estão frequentando, porque estão preocupados com a sua própria imagem. Pessoas respeitosas são aquelas que falam de seus princípios, mantêm seus posicionamentos em qualquer lugar que está, porque não está preocupado com a sua imagem, e sim com a imagem daquele que está por detrás dela, o Senhor. Então você pode estar onde está. Você pode estar num ambiente onde não tem ninguém relevante. Você pode estar num ambiente onde ninguém está te filmando, onde estão te filmando, onde você vai ter que dar conta daquilo que fez. Aliás, sempre vai ter. Mas é importante nós entendermos isso. É aquela voz que me diz: as pessoas me perguntam: pastor, divórcio. Só abrir um parênteses aqui rapidinho. O que você sabe sobre divórcio? Repita comigo assim: eu posso me divorciar pelo que eu quiser. Isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Você pode divorciar pelo que você quiser. Sua mulher está colocando sal demais. Ó, você diminui o sal ou nós divorcia. Ah, vai continuar botando sal? Então não quero você mais não. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Pastor, qual é a verdade sobre divórcio? É que você não pode casar por qualquer motivo que você divorciou. Então descubra os motivos que te dão direito a casar de novo, e o período que você, a nível de conhecimento, fez o que fez, porque senão isso vai dar um problema na hora de entrar no inferno, uma discussão. Mas pastor, mas fulano mandou falou que eu podia casar, por isso que eu casei. Aí o fulano que mandou também está lá. Poxa, mas você falou que eu podia. Falei, maluco, cada um com seus problemas agora aqui. E o diabo falando: calma gente, confusão é essa, calma, tem lugar para todo mundo. Filho indiana. Meu irmão, preste atenção. Não pode, não pode. Não interessa se você gosta, se você não gosta, se vai te favorecer, se não vai favorecer. A gente não negocia nossos princípios. Só que nós somos tá? É a voz da obediência. Você acha, eu fiz 30 anos de casado esses dias, gente. Nem achei que minha mulher vivia tanto tempo assim, pastor Felipe. 30 anos. Você acha que eu já não tive? Poxa. E ela também, vontade de... Claro! Ah, não, a gente se dá bem para sempre. Você fuma o quê, maluco? Para pensar nisso. É difícil para todo mundo, sim ou não? Mas é possível, sim ou não? Isso, porque ele está lá, por detrás do meu casamento, por detrás da minha família, por detrás do meu ministério. Ah, pastor, o senhor cobra para pregar? Eu nunca cobrei, porque quem cobra para pregar não tem ministério, tem profissão. Você consegue entender isso? É assim que funciona. São verdade, pastor. Como é que é esse negócio? A homossexualidade está crescendo. Meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Homem, mulher. E mais o quê? Homem com homem, lobisomem. Mulher com... Nossa, pastor, agora vamos colocar o senhor como homofóbico. Vamos prender o senhor. E aí? Sabe por que não me prende? Porque eu respeito.
Eu trato com respeito, eu estou brincando aqui, mas quem sabe me conhece, sabe o respeito que eu trato as coisas. Então é assim que funciona. Pode ser onde for, pronto. A voz está por detrás, dizendo: esse é o andai, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos terminar aqui, porque já está acabando. A última voz aí que você já está escutando demais. Estou até com medo de você escutar fofoca. Tanta voz. Bota aí Mateus 3,17. Mateus 3,17, a última voz. Está rindo de quê? Eis que uma voz dos... Gente, é tanta voz, né? É cobra falando, árvore falando, jumenta falando. É uma voz que vem por detrás, pela frente. Meu Deus do céu, WhatsApp. Eis que uma voz dos céus dizia o quê? Essa é a voz que traz identidade. Isso, que as pessoas estão ruins de descobrir. Ah, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Hoje qualquer trauma, as pessoas perdem a identidade, não sabem quem são, não sabem. Não gosta do cabelo, não gosta da cor dos olhos, não gosta de nada, não gosta da cor da pele, não gosta de... Ah, para com isso. O menino, levam fora de uma menina, não sabe mais quem ele é. Nossa. E agora, quem sou eu? Ah, na nossa geração mais antiga, sabe, os rapazes aí, eu não é? Uma menina falava não para nós ia lá chorar com as cabritas. Mas a identidade estava mantida. Eu gosto dessa. O padre foi visitar a fazenda e o fazendeiro não estava podendo sair com ele. Aí pediu o garotinho para sair. O netinho, um menino assim de 9, 10 anos. Aí falou com... Acompanha o reverendo, já estou indo. Aí o reverendo saiu, muito brincalhão, o padre. Aí passou perto do curral, falou com a vaca: ô dona vaca, como é que vai a senhora? Aí a vaca olhou para ele, o garoto falou assim: que isso, reverendo? E o reverendo falou: é que eu converso com os bichos. O garotinho falou: nossa. Passou perto lá das galinhas. Aí ele falou: ô dona galinha, como é que vai a senhora? Boa tarde. E o garotinho está quieto. Aí passou mais à frente, o cavalo está lá, ele cumprimentou o cavalo. Lá no final estava a cabrita. Aí o garotinho falou para o padre assim: reverendo, acredita naquela cabrita não, que aquilo é mentirosa. Pode rir, mas não perca. Identidade. A voz diz: esse é meu filho A, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, Jesus é levado ao monte da tentação, Jericó. E ali o diabo diz a ele: se tu és o filho de Deus, diga a essa pedra, a essas pedras, se tu és o filho de... Ele acabou de ouvir, próximo a João Batista, que ele era o filho de... Mas agora tem uma voz questionando. Ele tem uma voz afirmativa que diz: você é meu filho. Você, e eu tenho prazer em você. E aí você vai prosseguir sua vida. O diabo vem e questiona: se você é o filho de Deus. Não é se, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vim fazer. É isso. Hoje nós precisamos estar atentos a essas vozes que buscam o tempo inteiro questionar quem nós somos, nos orientarmos a fazermos coisas antes da hora. Vozes que muitas vezes faz com que venhamos descobrir a sensibilidade para enxergar coisas que estão no mundo espiritual, que é tão real quanto o físico. Vozes que dizem para fazermos aquilo que os princípios dizem para nós não fazermos. Dá uma olhada na sua vida. Se ela está com vida abundante e sofrimento pontual, você ouve as vozes certas. Se hoje você tem mais sofrimento do que vida, isso significa que você precisa melhorar sua audição. Você pode ficar de pé? Olha para quem está do seu lado assim. Eu sei que é meio chatinho falar isso, né? Olha quem está do seu lado. Mas é bom só para você não esquecer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ó, minha vida muda hoje. Minha vida muda aqui. Minha vida muda agora. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Feche seus olhos para fechar, que ninguém vai pegar nada seu não. Só porque eu sou carioca, está achando que eu vim empanhar alguma coisa. Estou em missão de paz. Feche seus olhos.
Eu quero orar com você. Mas eu quero te perguntar: será que não tem uma vozinha falando aí para você? Olha, você é minha filha, e hoje eu te trouxe aqui. Estou te dando uma sensibilidade para você ver o que está além dos seus olhos físicos. Estou falando numa sarça para dizer para você que o tempo é agora. Estou falando por detrás de você, para que você consiga descobrir e discernir o que está à sua frente. Se nessa manhã você quer tomar esse passo, receber o Senhor como seu Salvador, voltar para os caminhos dele, a hora é essa. Essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger. Mas se tem alguém falando com você, não endureça o seu coração. Se você quer tomar essa decisão agora, levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Isso, eu sei que tem muita gente. Faz o seguinte para mim: sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem rapidinho. Eu estou com 2 minutinhos ali. Isso, olha que legal, olha que legal. Pode vir, tem muita gente. Eu sei que enquanto eu estava falando, Deus estava falando com você. Isso, Ele estava chamando por você. Isso. Você achou que não dava mais tempo? Ele diz: o tempo é agora. Isso. O mal arrumou tanta confusão para você. Vem para cá. Nós queremos orar por você. Isso. Glória a Deus. Amém. Isso. Tem mais alguém? Estou com a sensação que está ficando alguém para trás. Baixa a mão todo mundo aí, por favor. Todo jugo é quebrado. Toda carga contrária é jogada por terra. Todo ruído que está impedindo você de ouvir a voz do Espírito Santo, todo argumento é jogado por terra. E você é livre para tomar essa decisão agora. Sai do seu lugar agora e venha para cá. Ainda dá tempo para você. Pelo poder do nome de Jesus o Nazareno. Isso. Depois veio a temperatura, deu febre. Está com 40 de febre. Volta, recebe os filhos, o marido. E toma um antitérmico. Faz amor com ele e vai dormir. O marido dessa mulher acorda de manhã com 37,5. Diz para ela: para tudo, cancela a agenda. Estou com a boca amarga. E provavelmente vou ficar uma semana sem trabalhar. Esse é o homem que você casou. Se é que a gente pode chamar isso de homem. Bom, gente, uma das coisas que eu mais tenho falado nos últimos tempos é sobre relacionamentos, buscando ajudar pessoas a entender a dinâmica da vida e fazer com que a cada dia sejamos mais aperfeiçoados a lidar com pessoas. O grande desafio da vida é esse: é conseguir construir relacionamentos longos e salutares, é termos a maturidade para entendermos que a vida aproxima pessoas diferentes, com o propósito de que as pessoas que chegam para você não te tragam o que te sobram, e sim o que te falta. É isso que a vida faz. Porém, todas as vezes que pessoas se aproximam, nós gostaríamos, e parece que esperamos, que elas suprissem todas as nossas necessidades, não trouxessem nenhum problema para nós. Isso é utopia. E tem gente tão frustrada com viver com gente, que já está optando por viver com bicho. Quero filho não, pastor. Eu tenho uma poodle. Eu não tenho nada contra bicho. Eu tenho 5 cães. Mas primeiro, bicho é bicho, não é gente. Esse dia uma moça falou comigo assim: pastor, meu cachorro me entende.
cachorro te entende. E seu marido? Divorciei. Claro que eu falei para ela, casa com cachorro. E o que é isso? Me parece que os fracassos dos relacionamentos fazem com que pessoas fiquem frustradas para prosseguir. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso. Por que é que um proativo casa com lerdo? Por que é que você vai trabalhar na mesma empresa com lerdo? Pensa, a mulher proativa, o marido lerdo. A mulher fala para ele, vambora, 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 vambora. E o marido fala, calma. O mundo vai acabar hoje. Não, que pressa é essa? E ela pensa, já acabou o mundo ontem. Sei que não foi avisado. Por que que um dominante casa com um paciente? Já parou para pensar? Dominante, aquele tipo de gente que gosta de resultado, que gosta de controle. Casa com paciente que gosta de barranco, para encostar e esperar a morte chegar. Aquela pessoa descansada. Aí um casal formado por uma dominante que casa com um paciente, vai jantar. A comida está ruim. Aí o paciente fala, nossa, essa comida está boa não, né? Vou comer não. Ela fala, não está boa mesmo não. Chama o garçom aqui. Pelo amor de Deus. Não fala nada não, vambora, vambora. Vambora uma ova, eu quero outra comida. Que isso está uma porcaria, não foi isso que eu pedi. Não faz isso não. Eu pago. Não é questão de dinheiro. É questão de domínio. Certo? Você tem uma esposa analítica, chame ela para jantar. E você chega no restaurante, senta, olha o cardápio, pede, come, e ela ainda nem sabe o que vai comer. Quer jantar com o analítico? Diga para ele, o restaurante onde vocês vão jantar, uns 3 dias antes, e se possível, mande o cardápio. Que é para ele ter 3 dias para escolher. Mas esse tipo de gente não serve para se relacionar com você. A vida é desse jeito, gente. Hoje eu vejo pessoas que não têm habilidade para lidar com diferença. Primeiro, você não casou com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Esse homem é para a senhora mesmo. É o que deu para arrumar. Se conforme. Entendeu? É ruim, mas é seu. Essa mulher é isso aí mesmo, querido. É isso aí. Era para casar contigo, não dava para vir nada melhor. Entende? Mas hoje eu vejo as pessoas com dificuldade, você sabe por quê? Porque elas chamam de castigo aquilo que Deus chama de responsabilização. Pessoas chamam de castigo aquilo que a vida chama de responsabilidade. Seja responsável pelo que você vai fazer. Essa é uma das principais funções do Espírito Santo. Fazer com que cada um de nós sejamos responsáveis e não culpado. Há uma diferença muito grande entre responsável e o culpado, ainda que aparentemente os dois, certo? Tenham que prestar contas daquilo que aconteceu. Mas a postura do culpado é totalmente diferente do responsável. Se eu estivesse aqui, vamos imaginar, aquela pessoa que passa, esbarrou num copo em cima da mesa e quebrou. Quem quebrou o copo? Ela. Mas como ela vai proceder? Como culpado ou como responsável? Como é que um culpado faz? Ele, assim que quebra o copo, diz, gente, quem botou esse copo aqui? Eu já falei que não é para ficar copo aqui. Agora o copo quebrou. O copo não quebrou sozinho. Que se quebrou, chama a turma, que nós vamos exorcizar sua casa, expulsar os demônios. Entendeu? Foi alguém usado que derrubou o copo. Mas ele se acha culpado. Eu aprendi uma coisa extraordinária do culpado. A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. O responsável é diferente do culpado. Ok? Ele quebrou o copo. Ele quebrou o copo. Então o que ele diz?
como responsável: gente, acabei de quebrar o copo, ninguém vem aqui por enquanto, porque vou varrer os cacos de vidro. Pega a pá, a vassoura, varre os cacos de vidro, joga na lata do lixo, vai lá no armário, pega outro copo, faz uma reposição e diz para a esposa: a hora que a gente sair, a gente tem que comprar mais uma embalagem de copo, porque só esse mês já quebrei 3. O responsável, ele procura uma solução. O culpado não. Ele procura a transferência de responsabilidade. Então, quanto mais rápido você se responsabilizar por aquilo que está acontecendo na sua vida, mais fácil, mais ameno vai ficar a sua vida. É assim que funciona. Então, eu quero mostrar a você hoje um texto que fala muito de responsabilidade, sabe? De assumir uma postura nova para tornar a sua vida mais suave. Hoje tem gente dificultando demais sua vida, seu casamento, brigando por nada, não sabendo como a esposa funciona, como o marido funciona. Olha só, o meu estilo de relacionamento, eu levanto de manhã todo dia, normalmente eu estou bem-humorado. Meu estilo de oração é bem-humorado. Eu sou assim. Eu acordo para a vida, feliz da vida. Sou casado com uma esposa que é maravilhosa, mas acorda todo dia, me parece que é arrependida de não ter morrido de madrugada. Isso para mim é extraordinário. Ela entra, eu já não dou mais bom dia à minha mulher. Eu espero ela me dar o bom dia. Entendeu? Porque se eu der, ela não fala. E não tem nada de errado nisso, gente. É o estilo dela. Levanta. Às vezes nós vamos viajar cedo. Era uma tribulação. Porque ela já entrava no carro. E eu antes, sabe o que eu fazia? Puxava a conversa. Menino. Era quase suicídio. E aí ela só respondia o necessário, sabe? Parecia lutador de MMA. Tudo que eu falava, ela filanizava. Depois eu descobri que era o jeito dela. Hoje a gente viaja de manhã, é o maior barato. Entra no carro, quieto, eu também. Doido para falar. A língua fica assim, ó. Quando dá uns 40 minutos ou 1 hora de viagem, aí ela vira e fala assim: bom dia, Cláudio, tudo bem? Está quieto? Falei: hoje estou pensativo. Aquela é a senha, certo? Estou online. Você tem filhos, eles são diferentes. Para ativá-los, você vai precisar entender um pouco. Você tem marido, descubra como ele funciona, como é que motiva. Seja responsável. Você tem negócios, você é responsável. O nome disso é livre-arbítrio, capacidade de escolha. Mas para que você vá bem, seja direcionado pelo Espírito Santo. Deixe Deus governar a você. Aprenda a conversar com você mesmo, mandar você calar a boca, ficar quieto. Quantas vezes eu falo: Cláudio, não fala isso. Não, isso vai dar ruim, Cláudio. Não faz, não olha, não mexe. Não se mete nisso. Porque é minha obrigação governar minha vida. Posso falar uma coisa para você? O diabo tem pouco poder na sua vida. A maior parte das besteiras quem faz é você mesmo. Você só fala que ele está furioso porque parece que um dia ele já teve calmo. Nosso inimigo está furioso comigo. Quem é você na fila do pão? Para achar que só você está sendo atacado? Então, querido, aprenda a lidar com gente. Aprenda a lidar com dissabores, com desafios. Abra sua Bíblia. Segundo o livro do profeta Samuel. Capítulo de número 12, verso de número 13. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o
Senhor, eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu, o Senhor perdoou o teu, e por isso não morrerás. Todavia, mas porém, contudo, porquanto com este feito, com o que você fez, você deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem ou falem mal de Deus por sua causa, também o filho que te nasceu certamente morrerás. Olha para mim agora, porque eu preciso conversar com você sobre isso. Davi havia cometido um pecado, havia cometido um erro. E esse erro, ele aparentemente parecia um segredo para Davi, mas não era. Pessoas sabiam do que Davi havia feito. Pessoas sabiam que o nome do Senhor estava sobre ele. Pessoas sabiam quem Davi era antes de Deus entrar na vida dele, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, no capítulo 16, do primeiro livro do profeta Samuel. E quem Davi é agora: rei, rico, poderoso, respeitado. Tudo que Davi tem foi Deus que deu a ele. Todo mundo que olhava para Davi falava bem de Deus, falava que Deus era bom, falava que Deus tirou o menino de trás das malhadas e transformou num homem honrado, digno, segundo o coração de Deus. Todo mundo sabia, inclusive Deus, que ele não era perfeito, é verdade? Mas quando Davi se deita com Batseba, a informação vazou. E é isso que Deus está falando com Davi aqui. O que Deus está dizendo para Davi, para mim e para você, é que ninguém faz nada escondido. Que o nosso testemunho e que a nossa vida é vista por todos. Porque estamos envoltos numa grande nuvem de testemunhas. E agora o nome de Deus já não é mais tão legal. Pelo menos associado ao de Davi. Quando alguém falar agora que Davi é um homem de Deus, alguém vai dizer: soube que ele adulterou com Batseba? Soube que ele mandou matar Urias numa covardia terrível? E aí alguém iria falar mal de Davi? Só? Não. Alguém ia falar mal de Deus, porque Deus é conivente com esse cara que vive desse jeito. Quando eu me comporto com meus vizinhos, o nome de Deus pode ser glorificado ou não. Quando eu vou para a faculdade, para a universidade, para a escola, quando eu me visto, quando eu converso, quando eu escolho no ambiente cujo eu vou estar, o que eu vou beber, com quem eu vou andar, que tipo de negócios eu vou fazer, eu preciso entender que meu estilo de vida vai estabelecer o que vão falar a respeito de Deus, porque Deus colocou o seu nome na minha vida. Quando essas informações vazam, Deus chama Natã e diz: vai conversar com Davi, eu preciso falar com meu servo, eu preciso reposicioná-lo. É bom deixar claro que quando você e eu vivemos uma vida, ou damos um testemunho, porque diga-se de passagem, o maior conflito hoje de pregarmos o Evangelho, não é o Evangelho, mas é o comportamento de alguns evangélicos. O que mais dificulta hoje falarmos de Deus para alguém, é porque esse alguém, sabe o que ele diz? Para ser crente igual um cara que trabalha comigo, para ser crente igual o meu vizinho, para ser crente igual meus pais, eu prefiro não ser. Primeiro, quem é que estabeleceu esse tipo de pessoa como exemplo para você de prática cristã? Foi você mesmo. Aprenda que quando você faz algo e você está associado a Deus, o nome de Deus vai para o rolo junto com o seu. E Deus deixou isso bem claro para Davi. Quando Natã chega e
fala para Davi o que aconteceu. Davi disse: eu pequei contra o Senhor. E Natan disse: pois é, Deus falou comigo que perdoou seu pecado. E seu pecado foi perdoado e você não vai morrer por causa disso. Pecado mata. Não fisicamente, simplesmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu imagino que Davi levou um alívio quando ele ouviu a frase de Natan: Deus perdoou o seu pecado e não morrerás. Davi disse, mas o verso 14 diz assim: porém, todavia, para que pessoas não falem mal a meu respeito, Davi, por sua causa, o fruto desse erro, seu filho com Batseba morre. Ô pastor, mas Deus não perdoou? Perdoou, mas não removeu responsabilidade. Deus perdoou, mas preste atenção, uma menina adolescente, ou qualquer, eu estou colocando dessa forma, quando engravida, solteira, de um menino que não tem recursos, basicamente uma criança, você acha que Deus perdoa essa menina por ter engravidado solteira? Sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que essa menina vai ter que mudar a sua vida para sempre, para ter responsabilidade com esse bebê? Sim ou não? Sim. Pois é. Hoje as pessoas não gostam de lidar com o efeito daquilo que fazem. Não pensam antes de falar, fala primeiro, e depois quando vem o efeito daquilo que tu falou, você agora, nossa, estou debaixo de uma luta. Está lutando no espelho, contra você mesmo. Nós precisamos nos reposicionar, e eu gosto, porque Deus diz, você é responsabilizado por aquilo que fez. Ninguém vai falar mal a meu respeito, por sua causa. Deixa eu falar uma coisa, se tem uma coisa que Deus preza, aprenda isso, é o nome dEle. Nome dEle. Jesus recebe um nome que é sobre todo nome. Deus vela por aquilo que fala para resguardar seu nome. Ele cumpre tudo aquilo que diz, sim ou não? Então, se você quer andar com Deus, aprenda a guardar seu nome. Quando eu comecei a pregar, todo mundo olhava para mim, o cara que conta piada, que fala engraçado, sabe o que as pessoas falavam? Esse cara não é sério. É só uma questão de tempo, até Cláudio está envolvido no escândalo. Mas, eu aprendi com Deus, anda comigo, meu filho, me honra, que você se honra, me honrando. Eu estava uma vez, e eu recebi uns convites para ir à TV, e eu comecei a não querer ir, pastor. Estava muita exposição, e aí um amigo falou comigo assim, olha minhas experiências com Deus como é que são. Talvez pode te inspirar a você ter a sua, não pega a minha como modelo não, porque cada um tem a sua. Aí o cara falou, Cláudio, não perca as oportunidades, porque quem não é visto não é lembrado, cara, tu tem que estar aí, aparecendo. Falei, rapaz, que frase maneira. Escrevi na minha Bíblia, quem não é visto não é lembrado. Legal isso. Se eu não sou visto, não sou lembrado. Fui para casa. Uma semana depois estou fazendo devocional, lendo, escutei uma voz falando na minha mente. Você gosta de frase? Quem está aí? Você escreveu a frase, quem não é visto não é lembrado. Aí eu comecei a conversar comigo mesmo, sem sentir. Maneira aquela frase inteligente, quem não é visto não é lembrado. E aí a voz falou, anota uma que eu vou te dar. Aí piorou, porque eu peguei a caneta, abri a Bíblia, onde estava escrito quem não é visto não é lembrado, e fiquei. Se você está aqui pela primeira vez, você deve... Tudo doido esses clientes, tudo doido. Mas estou falando sério, eu estou lá, de repente a voz falou comigo assim, ó, escreve aí, quem anda comigo é inesquecível. Aí eu escrevi embaixo, quem anda comigo é inesquecível. Falei, caraca, quem não é visto não é lembrado. Quem anda com o Senhor é inesquecível. Aí peguei e risquei a de cima. Eu vou ficar com essa aqui. Uma vez o cara falou comigo assim, Cláudio, você tem que ganhar muito dinheiro, o mais rápido que você puder. Oportunidade. Não deixe o dinheiro na mesa, tem que ficar na sua mão. Falei, beleza.
ganha tudo. Tudo que eu puder. Vai eu fazer a tal da devocional. Pensa num troço perigoso. Devocional de manhã, aquele primeiro momento que você vai falar para dar direção ao dia. A voz voltou de novo, me perguntando, quer ganhar muito dinheiro? Eu falei, claro! Sério? Tamo junto. O pior vem depois. É para você ir embora? A voz perguntou. Eu falei, não. Então não precisa ganhar tudo de uma vez, fica comigo para sempre. Porque eu sempre tenho recurso para te dar. Aprenda uma coisa nessa vida. Aprenda. Seu nome, gente, seu nome associado ao nome de Deus, tu vivendo uma vida íntegra, você vai nadar de braçada nisso. O diabo se levanta todo mundo, sogra, tudo, levanta tudo. Certo? Pastor, o senhor não gosta de sogra? Eu até brinquei ali. Falei, rapaz, eu gosto tanto de sogra que se minha mulher deixasse, eu tinha mais de uma. Estou brincando. Diz que Salomão era sábio e tinha 1000 sogras. Para mim era burro, mas tudo bem. Uma só já dá trabalho, não é? Pensa o estacionamento de vassoura que ele não devia ter. Olha aqui, é só para descontrair. Davi agora recebe um impacto. De quê? Do castigo? O filho dele morreu porque Davi foi castigado? Não. O filho dele morreu porque ele foi responsabilizado. Responsabilidade é diferente de castigo. É importante você entender que a maioria das coisas que você tem vivido em quaisquer área da vida, a maioria, não 100%, porque há exceções. Mas a maioria, o que elas são? Reflexo do que você fez, do que eu fiz. Por isso, pense antes de falar, pense antes de fazer. O Salmo 115 diz, bendito é aquele que vem em nome do... Então, todo dia a vida está mandando gente para a sua vida, querendo entrar na sua vida. Me segue aí. Quero ser seu amigo. Quero entrar na sua vida. Só que se Deus está mandando gente para a sua vida, o Satanás não vai dar mole. Ele manda também. E me parece que Deus manda 10, o diabo manda 100 e embaraia. E no meio dos 110, tu se vira para achar os 10. Aí tem gente que no meio dos 110 para casar, pega exatamente o filho das trevas. Pastor, meu marido é o Satanás e a senhora a esposa dele. Deu certinho. Porque tem gente que nem é capaz de discernir o que está falando. Esse dia a moça falou, pastor, minha casa é um inferno. Eu falei, lá eu não vou. Ela ainda falou que eu tinha que ir lá. Falei, não. Meu negócio é com o céu. Inferno é para o diabo e seus demônios. Aí ela olhou, como que disse, o que eu sou? A senhora já deu o título para a senhora mesmo. Você está rindo talvez de você. Então seja responsável. Você tem o casamento que você merece. Pastor, meu marido é um grosso. Ele é grosso porque no dia que ele fez a primeira grosseria, que nem foi tão grossa assim, você não pegou ele e botou ele no lugar dele. Aí ele descobriu que você era tolerante. Pastor, meu filho não me respeita, não te respeita porque te desrespeitou a primeira vez, quando era menor, e você não desceu o cacete nele. Pronto, falei. Pastor, não pode bater nas crianças, que é violência. Não, violência doméstica, não. É disciplina, responsabilização. Quem aqui apanhou, levantou a mão. Aí. A Bíblia mesmo diz, criança tem que apanhar porque nasce doida. Está lá no provérbio, vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, criança nasce doida, apanha, fica boa. Olha por que você acertou. Ah, pastor, meu marido falou isso comigo, ele me xinga. Claro que ele te xinga. Você se xinga antes dele te xingar, quando você aceita ele. Lá em casa, eu já passei a fronteira com a minha mulher. Sabe o que ela fez? Aqui, Cláudio, não passa que o bicho pega.
Nunca mais atravessei. Às vezes é ela que passa do limite. Eu não sou suas coleguinhas. Não fala assim comigo. Eu sou pacífico, mas não sou frouxo. Entendeu? Você fica aí, que eu fico aqui. Não vão brigar, porque a gente não vai chegar ao final dessa briga, ninguém vai matar um ou outro. Se desse para matar, nós matávamos, acabou o problema. Mas não vamos fazer. Então preste atenção. Quando eu falo isso, eu sei que você... Nossa, pastor, meu marido não é romântico. Claro, romântico era filho de Dom Juan. A senhora casou com um filho de Shrek. Eu brinco isso o tempo inteiro, sabe? Você quer... Às vezes você pede da pessoa que convive com você coisas que ela não tem para te dar. Ah, meu filho tem um coração duro. Ele já viu você pedindo perdão para a mãe dele? Não, né? Você nunca ensinou seu filho sobre perdão? Você já cometeu diversos erros contra ele? Você já pediu perdão para ele? Não. Então você nunca treinou a pessoa. Tem gente que sai da casa dela sem nada, gente. Nada, nada, nada. Não sabe ser companheiro. Tem gente que quer casar com gente rica. Esquece esse negócio de casar com gente rica. Não se preocupe com o quanto a pessoa tem. Se preocupe o quanto ela é capaz de compartilhar o que tem. Os valores estão tudo perdidos. Então aprenda que a lidar com gente, defina suas fronteiras. Estabeleça seu protocolo. Ah, o filho do outro pode ir e eu não posso. Não pode e não vai, porque aqui não é a casa do outro e tem o protocolo aqui de casa. Mas lá pode. Dane-se. A nossa época era assim. Lembra? Eu só estou repetindo comportamento. Esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, eu não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Você acha que eu precisei bater nos meus filhos? É lógico que não, porque é só você estabelecer a fronteira. Então fala para seu marido, fala para sua mulher, fala para sua sogra, fala para sua mãe, porque eu aprendi outra coisa. Problema de família era assim. Ó, se é da minha parte da minha família, minha mulher não se mete. Quem resolve sou eu. Se é meu irmão, se é minha mãe, se era meu pai, se tudo, minha mulher só via no balcão de reclamação. Cláudio, aconteceu isso. Beleza, não se mete não, que aqui é comando vermelho. Aí ia eu, ia lá. Às vezes eu via no comportamento da família dela. O que eu fazia? Falava para ela, vai lá e toma uma providência. Está acontecendo isso. Ela vai lá e briga. Hoje, você não resolve. Oh, Jesus, me avisaram que tem um buraco negro aqui do outro lado. Deixa eu andar para cá que é mais seguro. Sabe? Hoje, sabe o que acontece? Sua mulher fala algo da sua mãe e você não tem coragem de ir lá para resolver com a sua mãe. Umas velhas dissimuladas. Às vezes vai avisar que no final do ano, porque tem uma mãe dominadora que cria filha para casar com ela. Só pode. Vai avisar no final do ano. Mãe, final do ano está vindo aí? Aí, olha só, esse ano, tá? Natal eu vou passar aqui na casa da senhora. Mas ano novo, eu vou passar na casa da mãe dele, mãe. Ai, meu Deus. Traz um copo d'água que é ingratidão. Sabe? Eu acho que esse é o último ano da minha vida. Essas velhas não morrem não, ninguém quer isso do outro lado. Ninguém quer não, essas velhas vão viver para sempre isso. Parente do Highlander, só morre se cortar a cabeça. O que é isso? Isso é responsabilização. Mas aí eu te pergunto, e é isso que eu quero refletir com você. Como Davi reage a isso? Por quê? Porque durante 7 dias ele ora a Deus para não matar seu filho. Durante 7 dias ele pede a Deus. E no 7º dia o filho dele morreu. Como esse cara vai se comportar? Porque me parece que é isso que essa geração está enfrentando dificuldade. Estamos com um nível de ansiedade alto, altíssimo. Perdemos tanto tempo não fazendo nada, chegamos em determinada idade, queremos recuperar tudo num tempo pequeno, esquecendo que jogamos a maior parte do tempo fora. Por isso que você vê imediatistas,
cara tem 40 anos, ele diz, não, eu quero ir para um treinamento de coach, porque eu preciso ficar rico rápido, porque eu já estou com 40. Mas se tivesse pego essa mentalidade com 20, 25, talvez já teria alcançado seu propósito bem antes. Então pessoas perdem muito tempo banalizando, negligenciando, e num determinado momento ele acorda e agora ele quer a velocidade. Ele passa 20 anos fazendo coisas erradas no casamento, vai no encontro de casais, vem num culto, se converte e acha que a conversão dele e que uma palestra é o suficiente para acabar com 20 anos de erros sucessivos, de marcas. Esse é o grande problema. A hora de colher aquilo que nós plantamos. O verso 15, 2 Samuel 12:15 diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi pela criança, ele jejuou, entrou, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa levantaram, foram até ele, certo? Para o levantar, porém ele não quis, ele não comeu, e sucedeu que no 7º dia a criança morreu. 7 dias depois, Davi recebe o impacto da morte da criança. O que a morte da criança é? Sua responsabilização. O que é a falência da sua empresa? A sua responsabilização. O que é o diálogo que tem na pauta o divórcio? Sua responsabilização. O que é o comportamento tóxico, nocivo e desobediente de seus filhos? Sua responsabilização. O que é o câncer de pulmão que você enfrenta por causa do cigarro? É a sua responsabilização. Você está sendo responsabilizado, não castigado, por aquilo que você fez. Mas a beleza de tudo isso é como esse camarada se comporta. Verso 18 diz assim: 7º dia morreu a criança, e os servos de Davi temiam de dizer para ele que a criança estava morta. Porque os servos deles diziam: se ele está prostrado, sem comer, 7 dias, porque a criança está doente, se nós avisarmos que ela morreu, ele vai entrar num quadro depressivo. Pois bem, verso ainda 18. Diz assim, no finalzinho. Eu deixo aí para o 19. Enquanto eles estão cochichando na porta, decidindo quem dá a notícia para Davi, que o filho dele morreu, o 19 diz assim: viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança, meu filho morreu? E eles dizem para ele: infelizmente, Davi, seu garoto acabou de morrer. A última coisa que Davi gostaria de ouvir era morreu, mas ele não teve medo de perguntar, encarar. Você sabe qual é? Talvez uma das grandes dificuldades que temos é deixar o problema difícil ficar impossível. Esse é o problema. Nós não encaramos enquanto é apenas uma dor, mas negligenciamos ela. E aí, como quando vê, nós temos um câncer em estado de metástase. Mas por que é que eu tenho isso? Porque se eu tivesse agido, se eu entendo que eu tenho um quadro familiar que desenvolve esse tipo de patologia, se há uma recomendação do Conselho Mundial da Saúde, ou onde queiram, de que eu devo procurar atitudes prévias, mas eu não faço, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de perguntar à minha esposa, de 1 a 10, qual é a avaliação dela do meu casamento, porque pode ser baixa demais, e se ela disser que é baixa demais, eu vou descobrir que eu tenho que tomar algumas decisões, mas eu não quero, então é melhor que eu não tome. Tem uma historinha que eu gosto muito, que eu conto no ambiente do empreendedorismo, mas eu acho que cabe bem nesse momento, agora.
Um rapaz ligou para um jardineiro. E quando o jardineiro chegou para cortar a grama dele, ele viu que o jardineiro só tinha 18 anos. E ele achou que o menino era muito novo e ficou olhando para o garoto. E o rapaz perguntou qual era o serviço e começou a fazer o serviço. Terminou o serviço e de repente o rapaz vira para o dono da casa e diz: o senhor poderia deixar eu usar seu telefone? E o homem, meio espantado com o pedido, primeira vez que tinha visto o garoto, mas o menino trabalhou tão direitinho que ele disse: não, pode usar. Aí ele pegou o telefone, ligou para um número e perguntou: a senhora está precisando de um jardineiro? E ela falou assim: não, eu já tenho jardineiro. E ele disse: mas seu jardineiro também tira os resíduos todos, joga fora e leva com ele? Ela disse: ele leva. Mas seu jardineiro, depois de fazer tudo, ele lubrifica as ferramentas, deixa toda arrumadinha? Ela disse: deixa. Mas vem cá, seu jardineiro cumpre com todos os compromissos direitinho? Ela disse: cumpre. Mas vamos lá, o preço do seu jardineiro é bom? A moça disse: o preço do meu jardineiro é muito bom. Aí ele disse: então tá ok, muito obrigado. E desligou o telefone. Nisso o homem está escutando a conversa, virou para ele e falou assim: acabou de perder uma cliente? E ele disse: não, sou eu que sou o jardineiro dela. Eu só estava fazendo uma pesquisa de satisfação. Será que não vale a pena você gastar um tempinho para perguntar ao seu filho de 0 a 10 que tipo de pai, de 0 a 10 que tipo de casamento você dá? Como exemplo para eles, de 0 a 10 que tipo de esposa você é? Mas por que muitas pessoas não fazem como Davi? Porque tem medo de ouvir: morreu, está ruim, pode melhorar. Melhorar como se eu não quero? Davi pergunta: meu filho morreu? E disseram para ele: morreu. Presta atenção no que esse cara faz agora. Verso 20. Então Davi se levantou da terra. Ele está prostrado, orando e jejuando para ter seu filho vivo. Mas quando o filho morre, a primeira coisa que ele entende é que ele é responsável. E ele tinha todos os motivos para ficar prostrado. Sim, um bom motivo para startar, para acionar o gatilho da depressão, da comiseração. Sim, algumas pessoas sofrem a pressão de conteúdos variados, é verdade, mas alguém perde um ente querido, perde o emprego, alguém é traído. Há muitos gatilhos, sabe, que eles são disparados unicamente, outros não. Se envolve num ambiente tempestivo, de muita atividade, de muito estresse. Davi agora aqui acaba de observar e de ouvir que seu filho morreu. E o que é isso? Responsabilização. Ele levanta da terra. Por quê? Porque é de pé que Deus quer falar com você. Eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você tem vivido, mas não é prostrado que a sua vida vai mudar. Levanta a sua cabeça, erga-se. A Bíblia diz: levante e põe-se de pé, porque Deus vai falar com você. Talvez você tenha todos os motivos para ficar prostrado. O Covid levou. Quem aqui perdeu parentes com... Aí, presta atenção. Olha aí. Se não bastasse, agora estamos envolvidos numa guerra. Ô pastor, a guerra não é aqui, é na Ucrânia. Você está muito enganado. A abrangência da guerra é muito maior do que você pensa. Aliás, nunca tivemos uma guerra simultaneamente com uma pandemia. Isso já é um sinal que Jesus está voltando. Aliás, na minha visão, Jesus já saiu de lá. Ele deve estar no caminho aí, no engarrafamento, alguma coisa. Mas já já a trombeta vai tocar, querido, e ó, literalmente vão cantar para nós subir. Certo? Eu fico imaginando a confusão que vai dar na porta do inferno, pensa. Nossa, você veio? Nossa, vim. Que isso, nem esperava que eu viesse. Eu também não. Meu Deus do céu. É. Eu me imagino o diabo organizando a fila. Calma, gente, calma, calma, calma. É, entra aí. Tem lugar para todo mundo. Isso. Eu já brinquei com isso aqui, porque no céu nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira qual é? Cheguei. Caraca. Eu vim. Que surpresa. Segunda surpresa. Você? Nossa.
Acho que o ambiente de seleção fracassou. Terceira surpresa, qual é? Cadê fulano? Não veio. Aí pergunta para o anjo, cadê fulano? Está dirigindo o trabalho lá na igreja. Tinha que ter ficado alguém. Faz assim não. Aprenda a encarar. Aprenda. O cara fica de pé. Eu sei que é desafiador, sim ou não? Mas é assim. Olha a lição dele. Tomou um banho. Isso aqui eu também gosto. Lavou-se. Fica de pé e toma um banho. Por quê? Porque ele tem 7 dias que não toma banho. O cheiro já deve estar. O que é isso, pastor? É gente que levanta, mas não toma banho. Não é para lavar o corpo, é para lavar a mente, a alma, o coração. É gente que levanta da desgraça, mas pessimista. Ah, pastor, não quero saber mais de nada não, sabe? Estou vivo pela graça. Que nada, você é zumbi. The Walking Dead. Um homem te trai, agora você diz que todos os homens são traidores. Ah, pastor, não quero mais homem, porque homem é tudo igual. A senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo? Fracassei no negócio, não quero mais saber de negócio. Ah, vai tomar banho. Sabe? Ah, pastor, me traíram, me humilharam. Toma banho. Me abandonaram. Vai tomar banho. Vai lavar essa alma. Você conversa com gente fedendo. Minha vida acabou, pastor. Acabou. Sabe? Eu tenho 20 anos que eu sofro. 20 anos sofrendo e não morreu? Nossa, você não veio nesse mundo para sofrer. O cara levanta assim, levanta, mas toma um banho. Toma um e troca de roupa. Eu também gosto disso. Que não dá para tomar banho e botar a mesma roupa. Ele estava vestindo trajes de clamor, de humilhação. Trocou, botou umas roupas maneiras, tomou-lhe um banho, levantou a cabeça porque a vida continua. Eu não sei o que aconteceu com você, mas tem uma coisa que Deus quer fazer, é você prosseguir. Você já entrou numa igreja que a palavra é assim, ó. Tá difícil, hein? E vai piorar. Não estou falando sério. Você está falindo? Vai falir mesmo. Você está doente? Ih, menino, vai morrer. A senhora está solteira? Os homens sumiu. E agora esse negócio de política no Brasil? Vai piorar, mas vai piorar, mas vai piorar, vai piorar, vai piorar. Você sai daqui deprimido. Igreja não é para isso, é para jogar você para cima. É fazer você entender que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. É entender que se o Espírito do Senhor for com você, você pode ir para o deserto, mas o deserto vai ter que te fazer prosperar. Deus manda Daniel para a Babilônia. Sabe o que acontece com o Império Babilônico? Cai. E Daniel vai para o Império Medo-Persa e vira personagem do alto escalão. Porque o império caiu, mas Deus continua onde sempre esteve. Levanta, toma um banho, rapaz, dessa desgraça que aconteceu contigo. Essa tristeza. Tristeza é coisa de gente, lógico. Ah, seu parente morreu. Nossa, morreu, pastor. Dei graças a Deus. Estou feliz. Você é doido? Tem que chorar, 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 chorar. Se minha mulher morrer, eu choro. Claro que eu vou chorar, muito. Mas vou até o cemitério só. Sepulto ela. Poxa, cara, não foi hoje ela, hein? Outra hora sou eu. Mas vamos embora. E vou para casa. Chorar uns 3, 4 dias. Depois ficar mais triste uns 6, 7 meses. Depois pedir ao Senhor, me dá alegria aí, porque a mulher morreu, já tem quase 8 meses. Aí depois de 1 ano eu já fico esperto, cabeça erguida. Quem é a próxima vítima? Ô gente, pelo amor de Deus. Davi se levanta, toma um banho, troca de roupa, e agora que é o maior barato. O texto ainda no 20, e vai para a casa do Senhor e o adorou. Ele vai adorar a Deus, porque o filho dele ressuscitou. Amém? Amém, amém, uma ova, o filho morreu, pô. Amém. Acabei de falar que o filho morreu. Faça enganar vocês. Ele foi adorar a Deus e o filho estava... Porque tem gente que a adoração dele é condicional. Se eu estou ganhando, louvado seja Deus. Se eu estou perdendo, cadê o Senhor? Você precisa ampliar a sua visão, você quer ver? Judas vem na direção de Jesus.
Jesus diz para Judas assim, ó: amigo, aqui vieste. Jesus chamou Judas de? Pedro diz para Jesus assim: poxa, não morre não, sofre isso tudo não, não há necessidade. Jesus diz para ele o quê? Para trás de mim? Opa, peraí. Quem era amigo de Jesus? Pedro ou Judas? Nessa ocasião. Quem era amigo? Judas. Por que Judas é amigo de Jesus e ali Pedro é o inimigo? Porque Judas está vendendo Jesus para aproximar Jesus de seu destino e de seu propósito. Pedro está tentando afastar Jesus de seu propósito. Todos aqueles que chegam perto de você para aproximar você do seu propósito, não interessa o que eles estão fazendo, por mais que pareça ser mal, eles estão levando você para seu destino. Os irmãos de José não são inimigos dele, são instrumentos que estão sendo usados para levar José para seu. Só que a gente acha que amigo é todo aquele que nos faz o bem imediato. Ele vai adorar a Deus, entra na casa do Senhor para adorar. Ele não foi pedir porque não adianta, porque o menino já morreu. Ele não foi agradecer porque ele não é doido. Senhor, eu vim aqui agradecer o Senhor porque meu filho morreu. Valeu. Ele foi lá para dizer: Senhor, fiz besteira, meu filho morreu, mas o Senhor ainda é meu servo, o Senhor ainda é o meu Deus, independente do que me aconteça, eu estou contigo. E sabe o que eu gosto? E aí eu termino aqui. Foi para a sua casa, pediu pão, puseram o pão e comeu, está ele comendo de novo, se alimentando de novo, porque tudo aquilo que você quer que cresça, fortaleça e frutifique, você tem que alimentar. E aí, o texto no 24 diz que Davi foi lá falar com a Batseba, que era a mãe do menino que morreu. Chegou lá e falou: Batseba, imagino eu, né? O menino morreu, filho. Morreu, vão chorar porque o menino morreu. Chora, Batseba. Chora. Ele foi consolar a Batseba. Deixa eu falar uma coisa para você: nessa vida tem sempre alguém perto de você que você pode ajudar ou pedir ajuda. Você só tem que estar perto das pessoas certas. Você tem que estar perto de gente que sonha seu sonho e que torce para você ganhar. Tira os cabeças de bagre de perto de você. Uma turma boa, que vai chutar para o mesmo gol. E sabe o que eu mais gosto? É que depois o Davi falou com o Batseba: vamos fazer outro menino. Quem morreu mesmo? Vamos lá, nós dois. E Batseba poderia falar: não quero mais filho, estou traumatizada. Ela falou: estou dentro, Davi. Vamos lá, vamos botar outro no mundo. É isso aí. Vai lá, Davi se deita com Batseba, e o texto diz que ela gerou Salomão e o Senhor o aprovou, amou. Eu não sei como é que foi seu passado. Aliás, eu não posso fazer nada com o seu passado. Se você divorciou, se você sofreu, se você foi abandonado, mas eu posso influenciar seu futuro. Para que você saia daqui. Com quem? Com o Espírito Santo. Porque é Ele, entenda, é Ele que está aqui. O culto vai acabar, o pastor Paulo não pode ir, eu não posso ir, mas Ele vai. Ele vai junto com você, vai junto com você. Você vai ler a Bíblia, chama Ele é o autor da Bíblia. Pensa só. Estou lendo o livro do lado do autor. O que o senhor quer dizer aqui? Que sabe? Fale comigo. O autor do lado. Lá no Rio de Janeiro teve uma prova para concurso, botaram uma frase perguntando o significado. Botaram lá 4 opções. Um dos alunos conhecia o autor da frase. Foi lá perguntar a ele. E ele falou: quando eu escrevi isso, não pensava em nenhuma das 4. Nenhuma das 4 era o que eu queria dizer. O aluno entrou com a liminar lá, abriu um processo e a questão foi anulada. A partir daquele dia, o pessoal do concurso nunca mais decidiu usar a frase de alguém vivo. Então você tem que ter o Espírito Santo do seu lado, no seu casamento. Às vezes está você, sua mulher e ele lá. Calma, mulher, calma, homem. Entende ele. Vai lá, bota a mão nos seus filhos, fala com o Espírito Santo para entrar nele. O Espírito Santo entra aí. Aí o Espírito Santo vai falar com você: está difícil, devagar, os meninos ruins. A mistura entre você e sua mulher não deu muito certo. Mas sai daqui para ser feliz, fica de pé. Fica de pé. Diga para quem está do seu lado: você merece ser feliz. Você só tem que ser mais assertivo. Fala para a pessoa assim: a pessoa mais perigosa é você.
Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer sair daqui acompanhado com aquele que pode estar com você em todos os momentos, mudar a sua história para sempre? Se nessa manhã você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se nessa manhã você quer voltar para os caminhos do Senhor, a hora é essa. E ao receber o Espírito, ao ter proximidade com a palavra, você vai aprender a conviver com gente. Se nessa manhã você quer tomar essa decisão, só se tiver alguém. Essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Mas chega de ficar prostrado. Chega de ser culpados e passe a ser responsável. Adore a Deus mesmo nas perdas. Levante-se, banhe-se, troque de roupa, perfume-se, adore, coma e tente de novo. Se nessa manhã você quer voltar para Jesus ou recebê-lo, levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, bem alto. Isso, bem alto. Deixa eu fazer um pedido a você. Será que você pode vir aqui para eu orar por você? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu queria orar por você que levantou a sua mão. Me dê essa honra de fazer parte deste momento. Hoje foi muito legal. Foi me buscar no hotel um senhor. Ele me disse: pastor, hoje eu tenho a honra de vir buscar o Senhor, porque eu me converti há uns anos atrás num culto que o senhor estava pregando aqui na igreja. Isso, chega para o lado assim, porque eu sei que vem bastante gente. Isso, glória a Deus, aleluias. Olha quanta gente, glória a Deus. Vem para cá, ainda dá tempo para você. Isso. Isso, sai do seu lugar. Isso. Tá vendo? Tá vindo gente ali ainda. Isso. É um culto racional. É uma igreja séria. Ninguém quer te expor. Isso. Vamos orar. Cadê pastorzão? Vem pra cá, pastor Paulo. Ele é o pastor dessa igreja. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Hoje vocês saem daqui acompanhados. Amém. Deus libera um anjo. Amém. Amém. Tem um senhor de camisa branca que tem um desenho na manga. Levante sua mão, por favor. Isso. Desde o início desse culto, Deus estava falando no meu coração de que o Senhor estava pedindo a Ele para falar contigo, para sentir algo de diferente. Ele vai te dar esses dias uma experiência que o Senhor nunca teve. Ele vai te dar uma oportunidade de conhecê-lo de uma forma sobrenatural. E eu vou encontrar de novo com o Senhor, e o Senhor vai me dizer o que é, porque Ele não me disse. Ele só me disse para dizer para o Senhor que Ele está contigo e Ele é contigo. Feche seus olhos, igreja. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse ministério, pelo que Ele tem feito na vida das pessoas. Eu quero te agradecer pelo pastor Paulo, por toda a sua trajetória, pelo seu casamento. Eu quero declarar que ele é casado para